Pronto, gente. Nossa aula de hoje vai ser sobre química orgânica. E eu preciso falar primeiro do carbono. Vou colocar, vou colocar aqui uma imagem, tá? Tópico 1, nosso assunto de cara é a química do carbono, porque a gente precisa aprender a química orgânica. Eu costumo dizer que a química orgânica é a química do ser vivo, é a química da natureza, ou de tudo que for proveniente da natureza. E aí a gente acrescenta o carbono. O carbono faz parte do corpo humano, faz parte dos corpos dos animais, o carbono faz parte da maioria das substâncias, dos alimentos conhecidos. O carbono está presente na natureza e no universo. Aí precisamos aprender um pouco mais sobre o carbono. A dica é: vamos olhar a tabela periódica. Aparece assim na tabela periódica: carbono, número 6 em cima, número 12 embaixo. Essa informação é muito importante, ela me diz muito. O carbono 12, esse 12 já está dizendo que é o peso, é a massa dele. E o 6 está me dizendo que é o número atômico. Isso quer dizer que ele tem 6 elétrons, 6 prótons. Se eu for desenhar esse átomo, eu vou ter um núcleo, eu vou ter uma região ao redor do núcleo, a primeira camada com 2 elétrons, e vou ter uma segunda camada com 4 elétrons. Então, se vocês lembrarem do assunto do primeiro ano, teremos a camada K 2 e a camada L 4. A última camada, 4 elétrons. Muito bem. O que isso me diz? Qual é a informação que isso traz? Isso diz que o carbono ele possui 4 elétrons na última camada, ou seja, o carbono vai ter esses 4 pontinhos, esses 4 elétrons na última camada. É a camada de valência. É aquela camada onde ele pode fazer ligação com outro átomo. Ou seja, o carbono ele pode se conectar, ele pode fazer combinações com outro átomo. E aí, o que, é que ele tem? Ele tem 4 elétrons na última camada. Isso quer dizer que ele vai ter 4 valências, ou 4 ligações, tá bom? Para ele ficar estável, é necessário, olha só, que esse átomo de carbono ele faça 4 ligações. Então, eu vou colocar aqui 4 ligações. Olha os tracinhos. Tudo bem. Olha os tracinhos. Tá? Eu posso escrever o carbono de outra forma.
Posso fazer duas duplas aqui, duas duplas aqui. Deixa eu apagar esse traço. Posso fazer também de outra forma. Posso fazer com 3 e um traço. O que importa, gente, é que os 4 traços, 4 ligações apareçam. Então, este carbono tem 4 ligações, este carbono tem 4 ligações e este tem 4 ligações também. Aqui eu tenho uma ligação só, que é um tracinho. Aqui eu tenho 2 ligações, onde eu vou chamar de ligação dupla. E aqui tem 3 ligações, eu vou chamar de ligação tripla. Tá? Então aqui eu vou chamar de ligação. A ligação será simples. Aqui a ligação será dupla. E aqui a ligação será tripla. Olha aí que legal. Pronto. Primeiro tópico resolvido. E eu espero que vocês tenham entendido. Química do carbono. Para resumir, o carbono ele é tetravalente. Tetra quer dizer 4. Valente quer dizer valência. Então ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Resolvido aí, agora vamos para o próximo tópico. Tópico 2. Tipos de cadeia carbônica. Então, o carbono, ele pode fazer ligação com outros átomos e formar estruturas, cadeias, tá? Então, primeiro caso, o primeiro exemplo é este. O carbono vai fazer ligação com o hidrogênio. O hidrogênio, ele só faz uma ligação. Então, quando eu junto os dois, eu posso ter aqui H, 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 H. Então, observe que em cada traço eu coloquei um H. Porque o H, o hidrogênio, ele só faz uma ligação. O carbono faz 4. Então, quando eu coloco o H num tracinho, tá faltando os outros. Aí eu tenho que preencher os outros, colocando H, H e H. Aqui eu tenho uma fórmula que se chama fórmula estrutural. Uma outra forma de fazer é esta. CH4. Observem que, em vez, tá, de colocar o C e os tracinhos e o H, 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 eu estou simplificando para CH4. Que fórmula é essa? Molecular. Ok? E aí, gente, teremos aqui algumas ideias, algumas opções, tá, de estrutura. Pode aparecer uma estrutura assim. Pode aparecer uma estrutura assim. CH2. Olha a diferença para esta cadeia e para essa outra. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, carbono e hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. E no outro caso eu tenho aqui uma cadeia fechada.
ela forma uma figura geométrica. Ou ela pode aparecer com uma ramificação. H3, aqui é só H, aqui vai ser H2, aqui será H3 e aqui H3. Bom, nessa outra, ou vou deixar bem claro assim, né? Ou nessa outra estrutura eu tenho uma cadeia com uma ramificação. São os tipos de cadeias carbônicas que vocês vão estudar. Vocês vão estudar a estrutura do carbono quando vem assim, ó, retinho, tipo um trem. Vocês vão estudar quando a estrutura do carbono for formando uma figura geométrica. E vocês vão estudar quando a estrutura vier com ramificação. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo slide. Tipos de ligação. O carbono, como já tinha falado antes, ele tem esses tracinhos, né? São 4 tracinhos. Ele é tetravalente. Ele pode formar estruturas dessa forma, apenas com um tracinho e um tracinho conectando os carbonos. Então, a ligação aqui, eu tinha escrito no primeiro slide. É simples, tá? Aqui, quando a estrutura for desta forma, H2, H, H2 e H3, observe então essa ligação. É a única ligação dupla que aparece entre carbonos. Então eu vou dizer, nós temos uma ligação dupla. O mesmo ocorre quando aparece, olha só, 3 tracinhos, a ligação tripla. E aí, gente, toda vez que a ligação for simples, o carbono será saturado. Já estou no tópico 4. Quando a ligação for dupla ou tripla, o carbono será insaturado. Olha só. Tudo que eu estou escrevendo, tudo vocês devem escrever também no caderno. Né? Após assistir esse vídeo, né? Vocês vão receber esse vídeo, vocês devem assistir e escrever no caderno esse conteúdo. Recapitulando, um tracinho só tem uma ligação simples, 2 tracinhos, ligação dupla, 3 tracinhos, ligação tripla, um tracinho só, o carbono será saturado, 2 tracinhos ou 3, ele será insaturado. Vamos para o próximo slide. Aqui vou falar do tópico 5, caneta, a classificação do carbono. Olha como é fácil isso. Se eu tenho uma estrutura como essa,
Observe que o carbono está fazendo ligação apenas com um carbono. Então, se a ligação é apenas com um carbono, ligação com um carbono, eu vou dizer que o carbono ele é primário. Olha o outro exemplo. Se agora eu tenho uma estrutura aqui vai ser primário e primário, tá? Agora eu tenho uma estrutura diferente. O primeiro carbono, esse primeiro aqui, só faz ligação com o do meio. Então ele é primário. Esse da extremidade só faz ligação com o do meio. Então ele é primário. Mas esse carbono do meio, ele faz ligação com dois carbonos. Neste caso, ele será chamado de secundário. Então, esse carbono no meio, S. S de secundário, tá bom? Vamos continuar. Eita, já é o exercício. Vamos continuar por aqui mesmo. Deixa eu pegar a caneta que fugiu. Pronto. Como é que eu faço agora a ligação terciário e quaternário? A mesma coisa, vou colocar aqui em cima assim, ó. A ligação do carbono. Observe esse carbono aqui do meio. Esse carbono do meio, ele faz ligação com 1, 2, 3. Então, ele será terciário. Olha o áudio aberto aí, Ana Luísa. E observe agora o carbono quaternário. Ele faz ligação com 1, 2, 3, 4 carbonos. Ok? Então vamos lá. O carbono ele pode ser primário quando ele faz ligação apenas com um carbono. Ele pode ser secundário quando ele faz ligação apenas com dois. Ele pode ser terciário quando ele faz ligação com três carbonos. E quaternário quando ele faz ligação com 1, 2, 3, 4 carbonos. Simples assim, ok? Então, na aula de hoje, nós vimos a química do carbono, tipos de cadeia carbônica, tipos de ligação, carbono saturado e insaturado, e a classificação do carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Passando aqui o slide, vocês têm que começar a responder a atividades. Então, nessa primeira questão, eu quero que vocês completem onde tiver número 1, onde tiver número 2, onde tiver número 3, onde tiver número 4, eu quero que vocês completem com a ligação. Se é simples, se é dupla ou se é tripla. Do tipo, se eu tenho uma estrutura como esta, por exemplo, aqui no meio, eu vou colocar que tipo de ligação? Deixa eu apagar aqui, que eu vou fazer corretamente. Pronto.
H3, tá? Então, aqui eu vou colocar que ligação? Para responder, deixa eu mudar aqui a cor. Vou colocar a cor mais escura. Então, eu vou colocar apenas um tracinho. E esse tracinho, olha só, é simples. Então, se aqui no 1 for um tracinho só, for simples, você tem que colocar o tracinho, ou colocar o nome simples. Tá? No 2, no 3, no 4. Fazer isso em todos. Na letra A, na letra B e na letra C. Ana Luísa, por favor, desliga o áudio. Ana Luísa. Vamos lá. Próximo slide. Olha só a segunda questão. Aqui ele pede para indicar as ligações de novo. Olha aqui, ó, indique. Espera aí que eu vou mudar a cor. Indique quais são essas ligações e escreva a fórmula estrutural. Ou seja, vocês vão completar. Então, no 1, vocês vão completar. Vão escrever aqui o tracinho. Vão escrever aqui o tracinho. Ok? E assim por diante. Está muito fácil de responder essa segunda questão. Vamos lá para o terceiro. Na terceira questão, ele pede para completar com os hidrogênios. Complete com hidrogênio. Aí é fácil, não é? Na letra A, por exemplo, se eu tenho essa estrutura, esse carbono aqui já está fazendo uma ligação, eu vou completar então com 3, porque o carbono ele faz 4 ligações. Já aquele outro carbono tem 2 tracinhos, então eu vou completar com 2. Esse outro carbono também tem 2 tracinhos, eu vou completar com 2. Esse último carbono tem um tracinho só, eu vou completar com 3. Por que isso? Vamos lembrar, porque o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Aí você tem que completar com os hidrogênios. Tá? Questão 3, responder todas as letras. A, B, C, D, E, F. Responder tudo. Vamos continuar. Questão 4. Na questão 4, ele dá esses 2 compostos aqui, ó, o 1 e o 2. E na letra A ele pede: escreva as 2 fórmulas estruturais, completando de novo, olha só, completando com os hidrogênios. Vai colocar o H em todos eles. Na letra B, indique o número de carbono primário, secundário, terciário e quaternário que existe em todos eles. Só vou dar uma dica para vocês, tá? O carbono, ele é tetravalente. O oxigênio, ele é bivalente. E o cloro, ele é monovalente. Só faz uma ligação, ok? Então, tetra, 4 ligações. Oxigênio é bi, faz 2. Observe que aqui já tem, ó, as 2 do oxigênio. E o cloro faz uma. Observe que já tem aqui a ligação do cloro. Bom, vamos continuar.
quinta questão, ele pede para vocês olharem essa estrutura e escrever a sua fórmula molecular. Depois indique o número de carbonos secundários que existe. Escrever a fórmula molecular, já expliquei para vocês, né? Colocar o C, é o carbono, né? Com seu número. Colocar o H com o número. E eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Se eu tiver uma estrutura assim, por exemplo, qual será a fórmula molecular? Cada ponto desse, cada extremidade, representa um carbono. Na ligação, ó, representa um carbono. Carbono, carbono, carbono e carbono. E aí você vai completar com os hidrogênios. Esse carbono está fazendo duas ligações, então você completa com mais 2 hidrogênios. Esse outro está fazendo duas ligações, você vai completar com mais 2 hidrogênios. Esse outro também com mais 2 hidrogênios. E este daqui, ele já está fazendo 3 ligações. 3. Então você vai completar só com 1. Pronto. Agora você vai escrever o C, que é o carbono, e você vai contar. Quantos carbonos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5. Depois você vai colocar o H maiúsculo e vai contar quantos hidrogênios tem aí. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Terminou. Então, essa fórmula molecular é para este exemplo que eu estou explicando agora. No caso de vocês, vocês vão ter que colocar tudo isso aqui, ó, neste exemplo que aparece na questão 5. Cada ponto, cada dobra, ó, dobrou aqui é um carbono. Dobrou é um carbono. Essa ponta aqui, esse vértice, se quiser pensar como um vértice que forma um ângulo, é um carbono. Outro carbono. Aqui eu tenho a ligação O3, outro carbono nesse ponto. Bom, tentem fazer, mesmo que vocês errem, não tem problema, porque eu vou corrigir. Nessa questão, ele pede, ó, determine errei foi tudo aqui. Determine sua aqui, ó, fórmula molecular. Tá? Do mesmo jeito, olha o tamanho da fórmula, ela é grande, né? Mas não se assustem. É só vocês completarem com o hidrogênio. Colocar o H onde está faltando, tá? E aqui, ó, nessa estrutura, é lembrar que em cada dobra é um carbono. Carbono, 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 carbono. E assim terminamos. Vocês devem responder tudo isso no caderno, ou digitar, ou no papel ofício. Perguntas e respostas bem organizado de caneta, por favor, tá? Não façam de lápis, não façam pequenininho. Façam bem legível e mandem para o meu WhatsApp, ok? Nossa aula de hoje é isto, nossa atividade é esta. Beleza?